Faltou uma galerinha aí ainda, hein? Tá faltando, vamos lá, tá faltando Vinícius, tá faltando Candian, tá faltando Valéria, Candian, Valéria, Vinícius, mais alguém já tem que eu esqueci? A Kika e o Tebaldi não vai vir hoje, que tá aí, tá pescando. Oi. A Tá. Kika tá jogando anzol. Vocês que já estão aí, não pegaram tanto trânsito, né, para chegar, então estão pontuais, né? O que vocês querem perguntar do nosso encontro anterior? Quer se expressar, falar alguma coisa? Aproveitar esse momento até a entrada de todos e já vamos trabalhar com conteúdo. Eu quero falar para você que Enneagrama é vida, cara. Oi? Eu quero falar que Enneagrama é vida. Se eu fosse vocês, eu quero especialista nisso aí. Muito legal. Muito legal. Achei muita coisa começou a fazer sentido, Wagner. Né? Não só comigo, mas como eu te comentei com a minha esposa, enfim, tendo aí bate-papos comigo, ou questões que ela me pergunta e como que ela age. Estou tentando fazer a leitura da minha filha agora, para ver se também se eu consigo dar um upgrade aí também na comunicação. Wagner, eu queria até falar com você, porque eu fiz um curso de Enneagrama no começo da pandemia, mas para problemas pessoais em casa, tipo, foi sensacional para mim, etc. E depois eu queria ver com você se você dá algum outro curso complementar ao que eu já sei, enfim. E aí eu queria falar com você no individual. Tá Porque bom. fez muito bem, até para tomada de decisões, uma série de coisas. E aí agora você voltou nisso de novo, eu falei, putz, deixa eu ver se tem mais coisa aí, porque você deu um olhar com o cliente, né? Que é fantástico. Depois eu queria falar com você. Ok. A gente, no encontro anterior, você não estava, né? Não, eu tô com a minha mãe com câncer e na sexta-feira passada eu tive que correr com ela pro hospital de quinta para sexta. E aí acabou que no período da manhã eu nem tive como nem conectar. Espero E que tá tudo bem. esteja, Ela já espero tá que você... fazendo rádio, já tá, enfim, já tá numa etapa de cuidado para melhora, se Deus quiser. Isso aí. Vamos lá. Alguém mais entrando aí? A Valéria está entrando. Bom dia. Bom dia, Valerinha. Oiê. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, Vá. Bom dia. Hello, Valeritia. Galera, abre aí uma imagem, então, só para a gente poder abordar. Está abordando algumas coisas, né? Uma coisa que é uma sabedoria oriental, principalmente do Código Samurai. A força de um homem não está na coragem de atacar, mas sim na capacidade de resistir aos ataques. Eu quero que vocês entendam, em primeiro lugar, que se existe algo que mais nos ataca nessa vida, são os nossos pensamentos. Tá? Então, qual é a nossa capacidade? Qual é a nossa capacidade de suportar os ataques da mente? E esse é um passo fundamental. Por quê? Porque a gente, quando a gente fala assim, a busca desse self, a busca desse eu, né? Quem é esse eu diante dessa multiplicidade de eus? Que é com isso que eu convivo todo dia. Eu quero que vocês comecem a observar como que nasce a estrutura do pensamento de vocês. E como que esses pensamentos que vão gerar emoções,
porque, como eu disse, as descargas elétricas, nós pensamos através de células. O pensamento na estrutura cerebral é uma inteligência celular. E todas as células, elas estão conectadas por um sistema nervoso central. Todo o nosso corpo, todo o nosso organismo vive através de células. E o quanto a combinação das nossas experiências de vida, quero que vocês entendam uma coisa, nós estamos aqui. Todos vocês, inclusive eu, nós estamos prestando atenção em 2% de todos os estímulos que estão à nossa volta. A nossa maior concentração é a capacidade de 2 a 3% de todos os estímulos que estão à nossa volta. Porque o cérebro, ele se concentra naquilo que ele para ele é prioridade, aquilo que ele prioriza naquele momento, porque o gasto de energia para um cérebro é muito grande, para ele dirigir a sua percepção de tudo que está acontecendo. Então ele prioriza 2% e foca naquilo. Porém, esses outros 98% que estão à nossa volta, eles não é que eles não estão nos influenciando, nós apenas não estamos nos concentrando neles. Mas eles estão influenciando uma rede psíquica profunda que vai dar um rebote da nossa percepção e do nosso estado sensorial. E isso vai, ao longo do tempo, construindo um produto que vai influenciando novos pensamentos. E a maneira como a gente julga aquilo que a gente prioriza também vai virar conteúdo para construir o nosso pensamento. E aí vem a pergunta, eu penso ou sou pensado? Sou eu que estou pensando, eu que estou no controle desse pensamento, eu sou protagonista do meu pensar, ou eu sou um coadjuvante, ou até mesmo um espectador que assiste e se envolve emocionalmente com a dramaturgia da minha tela mental. E como que isso está influenciando as minhas decisões? E de novo eu volto. Como nós estamos utilizando o dom do livre-arbítrio? Assim construímos a estrutura enneagramática. Vocês lembram das mensagens perdidas do enneagrama? As mensagens da infância que não foram percebidas? Né? Então, percebe que lá já a criança, nós enquanto criança, ali na influência desses 98%, não conseguimos, através dos 2%, absorver alguma mensagem que era fundamental para o nosso desenvolvimento. E isso foi construindo, então, um mecanismo de defesa e de busca do atendimento a essa mensagem perdida, e que nós estamos em busca dela até hoje. E ao mesmo tempo, e aí entra um grande labirinto da mente. Nós temos aquele código de honra, aquele mandamento, honrar pai e mãe. É uma lei que está na nossa mente, no nosso inconsciente. Ao mesmo tempo, nós buscamos a mensagem perdida. E ao mesmo tempo, nós reforçamos o contraditório disso. E o que significa isso? Muitas vezes nós estamos vivendo em busca da mensagem perdida e ao mesmo tempo reforçando nas nossas relações que essa mensagem não chegue. Para quê?
para que os meus pais não sejam culpados e os responsáveis por não ter aquela mensagem para nós. O que significa isso? Se eu percebo que todas as pessoas agem comigo da mesma forma, os meus pais não estavam errados. Então, meu inconsciente vai tentar reproduzir meus pais, meus irmãos, seja lá aquele núcleo familiar. Ao mesmo tempo que eu procuro ser um pouco impermeável, eu busco relações que me maltratam mais ainda em cima daquilo. Para tornar normal aquele comportamento. Por quê? Porque existe uma lei que temos que honrar pai e mãe. Por isso que, às vezes você está ali na frente do cliente, você localiza a mensagem carente da existência dele, mas ao mesmo tempo ele tenta se defender de você entregar aquilo que ele deseja. Por isso que todos nós temos que assumir um grau de autoridade sobre o cliente, sobre as pessoas, com sabedoria. Por quê? Principalmente eu estou falando aqui no caso da capacidade profissional de usar o Enneagrama e usar esse conhecimento para fazer um bom uso dele. Todas as pessoas falam que desejam a liberdade. Todas as pessoas fazem de tudo para não tê-la. E quando a tem, se apavora. O que significa isso? A liberdade nos dá o direito de escolha. E o direito de escolha é uma exaustão para o cérebro. Eu prefiro estar condicionado a um comportamento, porque já tem caminho neural pronto, do que eu abrir caminho e pavimentar toda uma história, que é o poder de decisão. Então, por exemplo, quando você chega para pedir recomendação, se você chegar e pedir recomendação, qual que é a primeira decisão que um cérebro vai ter? Não, eu não quero, porque isso vai me trazer o quê? Responsabilidade. Eu vou ter que ter mais um trabalho na minha agenda. Se eu posso escolher, é não. Agora, se eu estou lá, no meu trabalho ali com um cliente, e aí eu falo para ele assim, agora chegou o momento em que você me passa recomendações para a gente dar sequência na maneira como funciona essa obra. Como assim? Nós temos uma responsabilidade social. Esse produto é um produto de responsabilidade social. Quanto mais famílias tiverem asseguradas, melhor fica a sociedade. Por quê? Porque todas as famílias passarão por luto ou por algum motivo de doença sério. Quando a gente pensa em distribuição de renda, nós estamos falando de responsabilidade social. Isso assegura uma boa distribuição de renda, garantias em situação onde as variáveis não são controláveis. É sua responsabilidade me transmitir algumas recomendações, pelo menos 5, e é minha responsabilidade pegar essas recomendações e fazer o melhor trabalho para que essa transformação social dê sequência. Esse é o momento do nosso trabalho junto que chegou nesse ponto. Então, por favor, pega aí suas recomendações. Eu não quero 10, eu quero 5. Porque eu sei que você não tem realmente um grau de preocupação e de cuidado
com mais de 5 pessoas, com mais de 5 famílias. Porque eu preciso que você ligue para essas pessoas ou mande um áudio. E você pode mandar 2 áudios mais ou menos e depois o resto ruim, se forem 10 pessoas. Eu quero um trabalho bem feito. Nós temos responsabilidade nisso. Então, quem são essas 5 pessoas que são 5 famílias prioritárias para você? E aí, pronto, fez isso. Naquele momento, essa pessoa está diante de uma liderança que descansa o cérebro dela. E que coloca ela no lugar de ser virtuoso, de ter virtudes, com pouco esforço. Você está propondo uma causa maior para que essa pessoa esteja envolvida do que simplesmente ajudar você no seu trabalho. E você entendendo isso, porque assim, a diferença entre o sucesso de um LP e a mediocridade de outro LP é a recomendação. O TA só é difícil se a recomendação é fria. O TA eu só tenho preconceito com o TA se eu estou dando um tiro no escuro. Eu sou um arqueiro, né? Que tenho a flecha, tenho o arco, mas não tenho alvo. O que é o alvo? Quem coloca o alvo para mim é o cliente. Ele coloca, ó, esse daqui é o meu amigo, que não sei. Aí ele coloca um alvo. Aí ele te dá condições e ele liga. Ele colocou luz no caminho do arqueiro. Dá para atirar no escuro? Dá. Mas imagina, de novo, a quantidade de uso de energia vital do teu cérebro para ligar para o nada. Imagina se toda hora Pedro tivesse que andar sobre as águas do mar. Uma vez tá bom, né? Dá meia dúzia de passos e ainda afunda. Então, ficar usando da fé o tempo inteiro, pelo amor de Deus, não é fácil. Então, vamos facilitar. A recomendação é a matéria-prima de qualidade da indústria de vocês. Essa indústria de N precisa de qualidade de matéria-prima. E a qualidade da matéria-prima é a boa recomendação. Para você ter uma boa recomendação, você tem que construir autoridade diante do seu cliente para chegar nesse ponto. E por quê? Por quê que a maioria dos LPs tem uma caminhada razoavelmente de sucesso durante as 50 semanas? Porque nós estamos falando de mercado X e mercado Y, onde você não precisa desenvolver uma maestria no pedido de recomendação. Se você é mais ou menos, você já consegue fazer um trabalho. Aí isso vai secando e chega um momento que você tem que se tornar, você tem que desenvolver uma expertise no pedido de recomendação para clientes que você não tem um laço muito próximo. Aí, na maioria dos LPs, começa a encontrar uma aridez no caminho profissional. Parece que acabou o pH do solo e você joga a semente ali, não nasce mais nada. Fica aquela terra seca. Aí a pessoa começa a evitar. O cérebro, ele vai evitar ao máximo aquilo que é um desgaste para ele. Ele vai se defender disso. Por quê? Porque durante milhões de anos ele aprendeu isso e graças a isso a gente existe. Então, é hora de vocês desenvolverem o quê? Esse grau de consciência, utilizar a ferramenta do Enneagrama para conhecer esse labirinto do psiquismo humano, para chegar nesse momento da autoridade. E aí eu estou falando do quê? De princípios da PNL.
Todos querem uma liderança sobre alguma coisa para não ter que pensar. Por isso eu contrato o personal trainer. Eu prefiro fazer força do que pensar. O meu músculo vai gastar menos energia do que meu cérebro. Se eu tenho que pensar no meu treino, se eu tenho que sustentar a contagem até 12 repetições, quando na 7ª eu quero parar, por que que a presença de um personal me faz chegar até a 12ª repetição? E para mim isso é mais fácil, ainda eu pago, eu gasto dinheiro para ter um personal trainer para me fazer sofrer. Eu abraço ele, fico feliz na presença dele, dou dinheiro para ele. Por quê? Porque eu não tenho que pensar. Pensar é um trabalho duro, árduo. Exige o quê? Recrutamento de todo esse universo celular, cerebral, em prol de um único foco. Concentrar, eu trago para o centro tudo aquilo que eu tenho do meu direcionamento na chegada desses 2%. Isso aí. E tá justo. E tem mesmo. Existem coisas que a gente precisa pagar para o outro. Existem momentos no meu processo terapêutico que eu falo para a pessoa, você só vai me obedecer. Eu estou tirando de você o seu livre-arbítrio durante 2 semanas e você vai me obedecer. Quando eu vejo que a pessoa está mais perdida do que qualquer coisa, aí eu tenho que chegar com essa autoridade. E isso é um conforto para a pessoa. Porque ela está perdida dentro da estrutura do pensamento. Então, toma a decisão de obedecer a alguém que está direcionando os seus passos. Então, eu quero que vocês construam esse lugar de autoridade perante o cliente. Vamos lá. Perante um ego 1, como que a gente percebe um cliente ego 1? Quem é o 1 no Enneagrama? Perfeccionista. Perfeccionista, né? Então, ó, se vocês quiserem liberar o áudio aí, todo mundo, pode liberar, a gente vai falando, aqui é de boa, não tem? Pode fazer a zoeira, não tem problema. Melhor. Tá? Vamos lá, ego 1, perfeccionista. Qual que é a sombra? Ei, qual que é a sombra dele? A ira. A ira, a raiva, né? O ressentimento. Uma pessoa ressentida. O que que o perfeccionista busca? Ele busca segurança através do controle e da organização das coisas, as coisas em ordem. Qual foi a mensagem perdida lá na infância? Você é bom. Você é bom. Ele não se percebeu sendo reconhecido como uma pessoa boa. Boa no sentido de fazer as coisas bem feito. Que a sua organização não era valorizada. Que ele, de alguma maneira, ou foi corrigido de uma maneira áspera, quando ele já tinha se esforçado para ser bom, e ainda assim não foi suficiente. Então ele começa a buscar incessantemente um perfeccionismo, principalmente no mundo das formas. E começa a construir uma relação objetal com a figura humana, onde o outro também é uma peça do seu tabuleiro, do seu design de interiores. O outro ser humano é mais um artefato na cena que ele está envolvido. Você vai perceber essa pessoa, né? Como nós falamos lá do Tebaldi, né? Ângulos retos, centrado, sua tela do zoom é uma, né? O ângulo dos 2 quadros, a divisão, né?
a hipófise dele está no centro dos dois quadros ali certinho, né? O centro do, né? Ele alinhou a hipófise com o quadro, com a tela. O jogo de luz da tela do Zoom dele é quase um jornal nacional, né? Assim, né? Tá tudo, é um âncora, né? Ele faz uma reunião, ele é o âncora da CNN, né? Ego 1, tudo organizado, né? Em alguns momentos, né? Intolerante, impaciente e aí vai ajudar o outro, né? E aí quais são as asas do 1? O 9 e o 2, correto? Então, ele vai ajudar os outros porque ele precisa arrumar o mundo do outro que está bagunçando dele. Então, aquilo que é vizinho dele precisa ser arrumado também. E o 9 é o quê? O 9 é a busca de toda essa história do perfeccionismo para a paz, para o apaziguamento. Mediador. Pro modo, exatamente, para o modo MIS, a paz mundial, né? Então, assim, vamos arrumar tudo que a gente fique em paz. Mas ele é muito ativo em tudo que ele faz, porque as coisas estão se desorganizando o tempo todo. Por isso que ele convive com a frustração constante, porque as coisas não conseguem ficar engessadas, porque elas são dinâmicas. Quando o ego 1 se sente desafiado, ele avança para onde? O ego 1 e avança para o 4. Ele avança para o 4. E o que significa isso? O ego 1 avançando para o 4 era o quê? Então, quando ele tem que mesmo que ele esteja no coletivo, algo tem que ser feito, ele vai procurar fazer sozinho. Uhum. Quando ele é desafiado na organização dele, ele vai buscar individualidade. É isso, deixa que eu faço. É assim, não que ele esteja sendo generoso, ele só não confia nos outros e que os outros vão fazer bem feito. Agora vai ser do meu jeito. Agora vai ser do meu jeito. Que é o jeito certo, né? Simples assim. Vamos fazer do meu jeito, que é o jeito certo, né? Qualquer outra coisa tá errado. Então, para quê, né? Não vamos errar, vamos fazer o certo. Eu sigo as regras, eu sigo as normas, eu sigo o esquadro, né? Tá tudo, eu uso compasso, né? Tá tudo dentro da geometria perfeita. Quando ele está à vontade, o que acontece com ele? Ele recua e vem para o 7. Gente, sério mesmo, pode liberar o áudio aí, todo mundo falar, vamos, não tem problema. Tá? Entusiasta. Ele fica, então, quando ele percebe as coisas razoavelmente organizadas, pelo menos, aí ele pode começar a se entusiasmar com alguma coisa. Uhum. Então, você, vamos jantar? E aí tá aquela mesa que tá com bolsa, que tá com cadeira. Ele não vai empurrar as bolsas, as coisas que estão ali em cima e vai pôr o prato dele. Não. Ele não vai nem tanto sentir o cheiro da comida. Ele vai querer organizar aquela mesa e a hora que aquilo tiver arrumado, aí ele se empolga com o jantar. Tá? Então, mesma coisa, você descobriu um cliente que possivelmente é um. Se você atrasar, se você chegar desorganizado, se você não, vai pegar as coisas e tá pegando meio tudo na baderna, qual que é a chance dessa pessoa estar entusiasmada com essa conversa com você? Nenhuma. O que ele vai fazer? Ele vai, em primeiro lugar, ele vai ter uma vontade de te dar uma grande aula sobre organização, sobre regras de trabalho disso. Por quê? Porque você vai gritar na dor mais profunda dele. Né? E ele vai começar... E observa uma coisa. Olha como é interessante. A mensagem perdida da infância é aquilo que eu estou buscando fazer no mundo, que eu não recebi. Então,
Se ele não foi bom, não recebeu essa mensagem na infância que ele era bom, o que ele está fazendo? Ele está querendo construir isso no outro também. Uhum. Ele Esse quer corrigir. bom no sentido de bom de fazer as coisas boas, né? Que a boa pessoa. A pessoa boa faz. A pessoa boa a pessoa boa, nesse caso do ego 1, é a pessoa que faz as coisas bem feito. Sim. É a pessoa que segue as regras. É a mais pessoa que segue espiritual, né, Wagner? Ou seja, eu sou bom nisso, eu faço bem isso. Mais individual. Aquela criança que estudou, que tirou notas boas, que tinha bom comportamento, que provavelmente foi repreendida, né? Exatamente. Um exemplo. É isso aí. Né? Não é o caso, não. Né, assim, a própria cultura japonesa tem um tanto de ego 1, né? Essa coisa do seguir as regras, seguir as normas, de fazer bem feito, de deixar o sapato do lado de fora, tudo certinho, alinhado. Esse design de interiores da cultura japonesa, ela é muito ego 1, né? Assim, de estrutura, por quê? E aí, olha que interessante, se a gente for pensar em cultura, como eu já falei para vocês, o Japão, em termos de natureza, vive tudo caótico, né? As bombas que caíram também. Então, eles precisam de um nível de organização, né, para cobrir toda aquela sensação de caos. É como se fosse um povo amaldiçoado pela história e pela natureza, ou seja, um povo que não é bom, que toda hora tem que ser melhor. A melhoria tem que ser contínua. A busca incessante de ser bom. Né? Então, foi destruído? Vamos lá e reconstrói de novo, mais bem feito ainda. Está dentro desse aspecto cultural. O ego 2. Quem é o ego 2? O ajudante. Né? Ajudante. Eu ia baio. Nós baio. Então, é a pessoa, né? Que ela, exatamente pelo tamanho da carência dela, ela tem uma capacidade de perceber a carência do outro e criar mecanismos, né? Sem que o outro peça, o outro não precisa pedir, né? Para ele ir lá e criar mecanismos de auxílio para o outro. Então, da mesma forma, aquilo que ele gostaria de receber na vida, ele está buscando achar isso no outro, para o outro dar para ele aquilo que ele não recebeu, que é o afeto. Uma sensação do quê? Qual que é a dor existencial, lá a mensagem perdida da infância do ego 2? Você é querido. Você é querido. Né? Foi uma sensação de não ser querido, de não ser amado, do tamanho daquilo que se espera. Então, construiu uma carência crônica, né? Foi construindo uma carência crônica ao ponto de criar essa personalidade, esse mecanismo de persona constantemente buscador da carência dos outros. Quando o ego 2 ele vai fazer todo o ciclo, ele usa suas duas asas. Quais são as asas? 8 e 4. Não, asa é 3. A asa é 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3. Ou ele é perfeccionista ou realizador, né? Então, o que acontece? Na asa 3, ele vai querer ser extremamente performático nesse ajudar o outro. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele precisa fazer bem feito para o outro. Ele é capaz de arrumar o guarda-roupa do outro de forma exímia e o dele ser uma zona. Faz sentido. Entendeu? Né? O dele, assim, se o meu não está atrapalhando ninguém, soca tudo lá dentro e fecha. Né? Agora, o do outro, ele vai buscar fazer bem feito, né? Bater aromatizador, dar aquele cheirinho, colocar, dobrar, guardar direitinho para o outro. E vai chamar o outro e vai praticamente chamar o governador para assistir a arrumação do guarda-roupa do outro. Né? Vai ser solene a apresentação daquilo que ele fez para o outro. Na espera do quê?
do abraço gostoso, né? Do, nossa, como eu te amo, né? Quando ele é desafiado, ele avança para onde? Estrategista. Para o 8, né? Uhum. Então, o sentido da seta dele é o sentido 8. E o que significa isso? Significa que ele tem uma habilidade de assumir lideranças perante a carência do outro. Então, ele se envolve em lideranças pelo afeto. Ele quer comandar para que o outro não tenha que se esforçar para se sentir bem. Então, muitas vezes, ele se sacrifica, ele entra em rascadas para ajudar o outro. Né? Quando ele se sente atendido, quando ele se sente confortável, porque sim, eu conquistei o afeto e o carinho do outro. Individualista. Ele recua para onde? O 4. Aí ele pode voltar a si mesmo. Aí ele quer seu momento de quietude, ele quer seu isolamento, ele quer seu silêncio, né? Ele quer o seu mundo. Até ele começar a sentir aquela dor existencial de novo e voltar para o mundo para buscar essa carência do outro. Tá? Então, o que acontece? Você chega na frente de um ego 2, né? Falando que só você vai ajudar ele, nem que você tenha que pedir um café para ele, você tem que pedir. Entende? Não dá um café. E aí você, nossa, esse café parecia o café da minha avó, me trouxe um calor no peito, né? Assim, acabou. Ele tá, nossa, né? Pô, vamos ser amigos, vamos explicar um para o outro, né? Assim, tem essa, vai manifestar. Vem cá, me dá um abraço depois do café, né? Então precisa desse afeto envolvido. Pode chegar lá e ser uma pessoa extremamente fria com ele, né? Aquilo vai trazer aquele cenário que era um pouco inóspito da infância, de uma carência um pouco cruel, surda, uma oca, né? Então ele precisa dessa presença do afeto. Quem é o ego 3? Realizador. Ah, não, perdão. Só falando mais um detalhe. Então você chegou no ego 2. Você tem que mostrar que a atenção dele para você é algo que traz afeto para ele. E que ele assumir lideranças, assumindo responsabilidade para os outros através do produto que você entrega, é a grande oportunidade dele ser amado para o resto da eternidade e ter um busto na praça. Entende? E aí essa pessoa vai ser querida, ad eterno. Ego 3. Realizador. Realizador. Então, quem é o realizador? É aquela pessoa que lá na infância não ouviu qual mensagem? Você é amado pelo que é. Você é amado pelo que é. Então, o que a pessoa é não tem valor. Onde está o valor? No que ele faz. Ou pelo menos no que as pessoas acham que ele faz. O que pode construir nele, né? Então, vamos lá. Qual que é a sombra do 2? É o orgulho. Qual que é a sombra do 3? Vaidade. Verdade. Né? A vaidade, a ilusão. Ou seja, quando ele de fato realiza, ele não apenas admira a sua obra, mas como ele vai fazer todo mundo admirar a obra que ele fez. Quando ele não é capaz de fazer, ele procura criar uma ilusão que faz, mas não faz. Então ele constrói ilusões através, muitas vezes até de mentiras, para fazer os outros crerem que ele fez alguma coisa e que aquilo é admirável. Né? É muito fácil se enganar com o ego 3 numa reunião de captação, né? Ele passar por um processo, porque ele tem uma capacidade muito grande de maquiar, se ele realmente não for um realizador, se ele viveu até então pelas ilusões, né?
ele é muito capaz de comprovar uma série de coisas que não existe daquela para maquiar, e na hora que depois você vai contar com ele, não é tudo aquilo, tá? Mas se ele realmente é um realizador, ele vai chegar, vai trazer aquilo tudo com muita vaidade, mas ele realmente desenvolveu capacidade e competência para realizar, né? Ego 3. Quais são as asas do 3? O 2 e o 4. O que significa isso? As realizações dele têm que servir ao mundo do outro, porque é de lá que vem os aplausos. Uhum. Concorda? Sem plateia, Não faz sem sentido. alguém que não faz sentido, então precisa do aplauso. E ele tem essa individualidade de busca de ser o melhor, que é um lugar para poucos. É um lugar extremamente individualizado. O campeão, né? O melhor. Ele precisa ser o melhor, nem que seja do campeonato mundial de futebol de botão da família, né? Mas algum título ele tem que carregar, né? De primeiro lugar. Quando ele é desafiado, ele avança para onde? Pro 9. O 9. Ou seja, quando ele está sob pressão, ele é capaz de estar em paz para realizar as coisas. Então, sim, é uma pessoa que tem uma frieza, ele tem uma capacidade de estar equilibrado no momento de grande pressão. Porque é ali que o grande palco pode acontecer para algo grandioso na realização. E quando ele está à vontade, ele recua para onde? Eu 6. O 6. O que faz um ego 3 ficar à vontade? A admiração. Lealdade, Né? Ser ovacionado. Aí ele adquire características realmente leais. É o que eu falei do ego 3 dentro de um relacionamento afetivo. Ele só vai ser fiel e leal mesmo se ele se percebe sendo admirado sempre. Porque ele é uma pessoa assim, se você não me admira, eu vou mostrar que outro admira. E aí é muito sedutor, capaz, né, de jogar um encanto no ar e adquirir admiração para aquela pessoa que não valoriza ele, admirá-lo. Então tem essa habilidade, né? Mas quando está sendo admirado, aí ele recua para o 6. Isso eu estou falando, gente, de todos os padrões comuns da humanidade. Quando uma pessoa se desenvolve, ele se torna responsável por corrigir em si mesmo a mensagem perdida. Então a busca dele é uma busca íntima, profunda, do seu verdadeiro caminho de evolução espiritual. Da mesma forma que um vai se reconhecer como uma pessoa boa, mesmo sendo falível, mesmo nos teus erros aquilo não maltrata, ele passa então a adquirir esse movimento de seta pelo que ele faz com ele, assim como o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Por isso que o nosso caminho verdadeiro de evolução é um caminho interior. Então o 3, quando ele realmente reconhece o valor do que ele é, pode recuar para o 6, mesmo que o outro não admire ele. Quando ele começa a encontrar o seu valor próprio. Quando o 2 começa a encontrar o seu amor próprio, ele não está tão refém do afeto do outro. Entenderam? Por isso que o verdadeiro caminho de evolução é através do nosso desenvolvimento íntimo, profundo. O autoconhecimento é fundamental para o autodesenvolvimento. Quem é o 4? Individualista. Individualista. Né? Pessoa individualista. Andrezão, né? Patrocínio Coca-Cola matutina. Já vi uma aí hoje, né? Vamos lá. Aí, ó. Ô, louco!
Achou mais de um aí, não. Para aí, ó. Legal. Pensar que a Coca-Cola só vendeu 25 garrafas no primeiro ano de vida. Né? Imagina se lá no sétimo porque mês... não era vivo, senão ia ser 26, viu? Exatamente. Imagina, se tivessem desistido, né? 25 garrafas no primeiro ano. Né? O Andrezão já toma isso em 3 dias. Né? As 25 garrafas dá 3 manhãs. Né? Então vamos lá. O ego 4. Uma pessoa que busca ser diferente dos outros, não gosta do ambiente comum, precisa da sua originalidade, precisa do seu espaço privativo muito reservado, né? Com as suas coisas, com os seus objetos, com o teu mundo, com os teus pensamentos, com o seu jeito de ser, né? Não faz questão de entrar na onda dos outros. Vamos lá para a festa, vai todo mundo, ótimo, vão lá que eu fico quieto na minha casa, ótimo, muito bom que todos vão, porque a minha vida vai ser mais silenciosa, né? Então, isso é importante para o 4. Qual que é a dor original? Qual que foi a mensagem perdida do 4? Você é visto como... Ou seja, uma pessoa que não se sentiu compreendida na infância. Que, de alguma maneira, ele percebia que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo com ele. Uma pessoa que lá na sua essência, na sua história de vida, é assim, eu preciso construir o meu mundo, porque eu não confio que as pessoas são capazes de me compreender. Então eu sigo essa jornada de ser diferente. Né? De não me parecer com nada. Só comigo mesmo. Quando o 4 se sente desafiado, ele vai para onde? 2. Ele avança para o 2. Como que o 4 é desafiado? Para avançar num ponto de ser uma pessoa generosa com o outro. Ele é desafiado exatamente pelo quê? Fazer, através dele, um estímulo de ser diferente, e isso sempre vai envolver uma outra pessoa. E quando ele pode levar o mundo dele para o outro, não ele receber o mundo do outro nele. Então, quando ele pode levar, porque a pessoa realmente se interessa pelo seu mundo e passa a compreendê-lo, ele então pode levar o mundo dele para o outro. E quando ele está à vontade, ele recua para onde? Para um. Então, quando ele está à vontade, só que sempre que ele se sente um pouco compreendido e ele já está à vontade, ele recua rapidamente para o seu mundo. E aí ele volta para o seu isolamento. Ele pode conviver com um monte de gente. O isolamento dele, muitas vezes, são os próprios julgamentos dele. Qual que é a sombra do 4? Inveja. A inveja. O que é a inveja? A alegria do outro, para ele, de certa forma, é meio cafona. Me irrita a alegria das pessoas. O sucesso das pessoas, a alegria, eu tenho uma inveja porque isso me irrita, né? Então eu não gosto de ver as pessoas festejando suas vitórias, que é brega, é cafona, né? Assim, não tem nada de originalidade nisso. Então eu até gostaria que essa pessoa fracassasse, melhor assim, né? Então curte, desfruta de uma certa melancolia, né? O mundo melancólico é um mundo mais romântico, né? É um mundo essencial à vida, né? Um ego 4 famoso, Nietzsche, né? Nietzsche era um ego 4, né? Uma pessoa que tinha uma visão muito ácida da existência humana, né? E quais são as asas do 4? O 3 e o 5. E o que significa isso? Ele, no seu mundo interior, é extremamente realizador,
né? Então ele tem um poder de realização dentro do mundo dele, sem ter necessidade de realizar para o mundo do outro, né? E ele é extremamente inteligente a respeito das coisas que o interessam. Investiga, né? Investiga, vai saber de todas as coisas, vai, né, das suas coleções, né, gosta do seu mundo particular, ter as suas próprias coleções e saber muito a respeito daquilo. Quem é o ego 5? É o observador. Qual que é a mensagem perdida do ego 5? Suas necessidades não são importantes, né? Prioridades não são importantes. Então ele desenvolve, ele cresce com um certo medo da escassez. Ele tem uma sensação de que a escassez é iminente na vida. Porque as necessidades dele não foram atendidas. E aí o que ele faz? Eu preciso investigar um jeito de criar um mecanismo de sustento para a minha vida. E aí a busca do conhecimento, ele quer saber sobre tudo, porque também pode ser um risco para aquilo, ou um risco ou uma oportunidade de sair da sensação de escassez, de correr o risco da escassez. E quando ele é desafiado, ele avança para onde? 8. 8? Para o 7, né? 7. Pro 7. 7. O que significa isso? A curiosidade e o desafio. O que desafia o 5? Algo que ele não conheça. Então ele se entusiasma com o desconhecido. Então ele é uma pessoa que ele vai comprar qualquer coisa que ele comprar, assim, de comida, ele vai querer ler todos os detalhes, os ingredientes, quantas calorias isso, aí qual que é aquele, o nome que eu não... Ele vai entrar, o que é esse produto aqui que está sendo dito, onde que faz, onde que colhe isso. Mas se faz mal, ele vai tomar do mesmo jeito, não tem problema. Entendeu? Ele vai ter o conhecimento e só para ter o conhecimento, né? E ele, então, se entusiasma com tudo que é curioso. Quando ele está à vontade, o que ele faz? 8. Avança para o 8. Recua para o 8. E aí sim, você nunca consegue fazer um 5 assumir liderança se ele não se sentir empoderado do conhecimento. Diferente do 2, né, que só fala preciso de alguém e ele já pula lá sem saber o que é. Né? Se estrepa inteiro, não tem problema. O 5 não. Ele vai estudar, ele vai ter conhecimento, para depois poder, então, estar à vontade de ir para o 8. Quais são as asas do 5? O 4 e o 6. O 6 traz essa sombra do 6, que é o medo, principalmente, que é a insegurança, o medo, um certo pessimismo que está relacionado com essa sombra do 5, que é a avareza, né? Então, a sombra do 5 é a avareza. Então, ele relaciona muito a sua avareza com a sombra da sua asa, 6. E ele, a sua capacidade de se voltar para dentro de si mesmo, para estudar alguma coisa, é a sua asa 4. Então, a sua capacidade de ler por muito tempo, de se manter concentrado, de quando ele pode estar num público, ele pega um livro e vai ler, ele consegue tudo aquilo que ele está lendo, esquece do mundo à sua volta. Ele consegue entrar na bolha quando ele tem que aprender, né? Então, ele usa muito a capacidade do 5 em termos de concentração e esse estímulo de ansiedade do 6, que é a sua asa, para criar uma busca constante de ser curioso e se entusiasmar pelo conhecimento novo. Estou falando tudo isso, eu quero que vocês se imaginem o tempo todo identificando clientes com tais características e o que você tem que fazer. Quem é o ego 7? O ego 6, né? É o leal, o guardião, né? Qual que é a mensagem perdida lá do ego 6?
Você está seguro. Exatamente. A sensação de insegurança era algo presente durante um grande período dessa pessoa. E essa sensação de segurança era por quê? Às vezes as coisas estavam normais, pum, acontecia alguma coisa que ele registrava, que era assim, não importa o tempo que vá as coisas fluírem, uma hora vai dar errado. Então começa a chamar a atenção dele exatamente os eventos que tiram ele da sensação de segurança. E ele começa a construir uma personalidade pessimista. E esse pessimismo também estabelece um princípio de lealdade. Ele quer ser leal às coisas, leal às pessoas, usando do próprio pessimismo para identificar a chance de dar problema e criar, né? Porque aí ele usa a sua asa 5 para estudar mecanismos de soluções, né? Para aquilo que vai dar errado. Ele usa a sua inteligência para diagnosticar. E pela lealdade ele usa ferramentas para solucionar. Através da sua asa 5. A sua asa 7 faz o quê? Com que ele se torne extremamente parceiro de todas as pessoas que ele está envolvido. Ele se entusiasma com o projeto do outro. E se torna leal a ele. É aquela presença. Não necessariamente igual ao ego 2, que está fazendo pelo outro. O ego 6 está ali presente. Ele está envolvido na cena, é o camarada, é a pessoa que está participando da história. Tipo, você não está só. Esse é o princípio de ser guardião, leal. Estou aqui para te proteger. Né? Eu estou aqui para te proteger. Não estou aqui para fazer por você. Você pode ir fazendo, eu estou aqui. E na hora que der ruim, eu estou aqui para te proteger. Quando o 6 está desafiado, ele vai para onde? 3. Para o 3. 3. Então, o que desafia os 6? Exatamente a lealdade. Ele tem um medo. Mas se você coloca para ele em xeque a lealdade dele, ele enfrenta o medo e se torna realizador. Para demonstrar lealdade. E quando ele está à vontade, ou seja, ele está seguro, e ele está sentindo que ele é reconhecido como uma figura leal, aí ele recua para o 9 e encontra finalmente a sua paz de espírito. A paz interior, que é os poucos momentos que o ego 6 não está com medo. Tá? Ego 7. Quem é o ego 7? Entusiasta. O animador de festa. Tem algum ego 7 aqui no time? Nos times aí? Entusiasta, não cheguei nenhum. Não chegou nenhum, né? Então, o ego 7 é esse. Por exemplo, o ego 7 lá, o que vocês conhecem, o Rezende, né? Uma figura entusiasmada, uma figura energizada, uma figura vibrante, né? Que envolve os outros através do seu próprio entusiasmo. Mas o 7 costuma o quê? Gostar de mudanças repentinas. Porque é uma figura que gosta de novidade. Tendem a ficar tediosas muito rápido. Então, é uma pessoa que precisa, então, ele tem uma capacidade de iniciativa muito grande. Por quê? É iniciar as coisas. Qual que é a dor, a mensagem perdida da infância? Medo de sofrer ou dor de privação, né? Você não será... É uma pessoa que, nas suas experiências primárias, né, o ambiente de apatia ou de sofrimento gerou uma angústia gigantesca. Então ele busca a novidade, ele busca os escapismos através de pequenos entusiasmos. Quer ver um exemplo? Às vezes assim, tem lá um casal brigando e fala para o filho, vai lá para o seu quarto brincar. E aí ele começa a brincar com aquilo e ele percebe que no se envolver com a brincadeira, ele já não ouve mais a briga dos pais.
Então, é uma pessoa que tem, às vezes, uma dificuldade de lidar com as suas dores interiores. E aí ele vai buscar isso. Quando o 7 está desafiado, ele vai para onde? Para o 1. E o que significa, o que desafia o 7? É aquela coisa, está todo mundo lá parado. Ah, gente, vamos fazer alguma coisa? O 7 já foi e já está criando alguma coisa nova. Então ele vai fazer algo bem feito, ele vai ser estimulado a construir algo bem feito para se envolver e envolver todo mundo que está ali com ele. E quando ele está à vontade, ele recua para onde? Oi? Pro 1. 5. Pro 7? 5. Entendeu? Então vamos lá. O 7 avança para um, ou seja, quando você mantém um 7 animado, ele faz bem feito. Quando ele está à vontade, ou seja, os prazeres dele estão acontecendo, você consegue trazer ele para quê? Para o conhecimento. O ego 7 estudando, ele precisa ouvir música, comer chocolate, tá, sabe, andando em pé, andando com o livro na mão, sabe, tem que estar acontecendo um monte de estímulo ao mesmo tempo. Aí ele consegue se concentrar. Porque se ele pegar o livro e começar a olhar aqui, opa, peraí, tá chato, deixa eu fazer outra coisa. Então você tem que criar um monte de estímulo para fazer o 7 prestar atenção. Quais são as asas do 7? 8 e 6. Então, no entusiasmo, né, o 7 passa a ser uma figura que assume liderança pela energia do entusiasmo. Leal e estratégico, né? Exatamente, leal e estratégico. Mas é assim, ele não tem paciência com chororô. Ele não tem paciência com pessoas que estão meio tristes, meio desanimadas. O 7, ele atropela. Por quê? Porque ele está querendo uma coisa, entendeu? Porque ele está entusiasmado que as pessoas estejam na mesma energia que ele, né? Exatamente. Tanto que, por exemplo, né, usando esse exemplo, o Rezende é a pessoa, eu acho que é a pessoa que mais me indica. Ele me manda mensagem todo dia. Cuida desse para mim. Tipo, cara, faz essa pessoa ficar bem, porque eu não tenho paciência com gente que está desanimada. Entendeu? Põe ele na vibe de novo, joga para cá que a gente atropela, né? Mas né? Então ele já delega e se vira, né? Vai ficar bem, né? E eu te entrego as ferramentas para ficar bem, que é a lealdade dele. Mas ele ficar ouvindo a mesma história os 40 minutos do outro reclamando sobre a vida, nossa, ele empola. Ele não aguenta, entendeu? Quem é o ego 8? O estrategista. Qual que é a mensagem perdida? Você não pode ser traído. Você não vai ser traído. Né? Ou seja, confiança. Perdeu a confiança nas autoridades. Então, o que eu faço? Só me resta um jeito. Eu sou a autoridade. Eu sou o estrategista. Eu sou o Kasparov do xadrez. Eu que movo as peças. Né? Eu que mando. Eu não peço. Né? Então, o 8... né? E não é um mandar arrogante, é um mandar porque é mais fácil. Entendeu? Eu vou mandar porque o outro obedece e pronto. Né? O 8, quando é desafiado, vai para onde? Vai pro 5. 5. Vai estudar. Ou seja, quando ele sente que ele está vulnerável quanto ao seu território, então o 8 é territorialista, não pelo apego do 4 e nem pela organização do 1. Mas por quê? Por poder. Porque o 8 gosta de poder. Ele avança para o 5, então. Busca conhecimento. Ele vai achar um jeito de adquirir mais poder. Né?
Nas grandes guerras, né, Guerra Fria, Primeira Guerra, os grandes líderes ego 8 buscavam o quê? O conhecimento da tecnologia, buscavam o conhecimento bélico para ter mais poder, buscava mais território para ter domínio, né? Ou seja, a prudência ela tem um tanto de ego 8, ego 8 e ego 3, né? O seu poder, a sua capacidade de domínio e a sua imagem precisa ser valorizada, né? Aplaudida. E move a mente das pessoas em relação a isso, né? Tá sempre buscando mexer com a sensação de poder e de vaidade do mundo. Aí depois você descobre que o trampo é outra coisa, né? Que não é só de glamour que tem lá dentro. Você tem que mexer, ficar na manivela um tempão rodando a manivela para moer né? O caroço. É meu primeiro ano de Life Planner. Isso explica tudo. Tanto que eu sofri. Então, olha aqui, vem cá, tem balãozinho, placa prateada, placa preta, placa da cor de abóbora, placa da cor do arco-íris, tem placa de tudo, né? Tem festa, comemoração, fogos, né? Aí você entra. Aí na hora que você entra, te entrega lá uma manivela, 2 camelos e fala, segue, né? Segue para a festa. Atravessa o deserto. Esse negócio aí, estoura o balão. Então, o 8, ele avança para o 5 e ele recua para o 2 quando ele se sente respeitado, que ele sente confiança, que ele sente que o outro reconhece o poder dele. Aí ele se torna extremamente ajudador. Ele cuida de quem está na aldeia dele. Tá? Então, tá ali, tá presente, é leal, é fiel. Ótimo. Ego 8 vai lá e ajuda e oferece tudo, né? Quais são as asas do 8? 9 e 7. Então, o poder dele é para pacificar o mundo, né? Esse é um dos grandes riscos também, né? Do 8. Que é essa coisa da eugenia, né? Do risco. O meu poder vai transformar o mundo, né? É o Thanos, né? Eu vou lá, pego as pedras, tenho um poder e equilibro o mundo, matando metade do mundo. Acho que para mim faz muito sentido o que ele pensa. Eu hoje não o vi como vilão, né? Mas vamos lá. Imagina a Terra com 3 bilhões de pessoas só, ao invés de 7, 3 bilhões e meio. É mais fácil ter distribuição de renda, né? Um estalar do dedo, né? Pode resolver, né? Claro que eu gostaria de estar aqui, continuar com uns 3 bilhões e meio para, né? Mas, né? E as pessoas que eu gosto também, né? Aí é nosso egoísmo, né? Mas, então o 8 tem isso, ele pensa em pacificar o mundo através do seu poder. Quando ele é uma pessoa, né, que tem um bom caráter, ele constrói realmente uma estrutura de poder e generosa, né? Uma estrutura generosa e equilibrada. E a sua asa 7 é uma pessoa que se empolga com grandes bravatas, assim, né? Grandes desafios, né? Atravessar oceanos, né? Batalhas, lutas, confrontos, é algo que entusiasma ele, né? Então gosta disso, né? Curte uma boa discussão sobre política, né? Então entra aquele assim que vai gostar de jogar no almoço de domingo um papo na mesa para assistir a guerra, né? Voar macarronada na mesa, gosta daquilo, né? Para no final mostrar o seu poder, nem que seja ofendendo todo mundo, tranquilo, né? E o ego 9, né? É o pacificador. Qual é a mensagem perdida da infância? Sua presença é importante. Sua presença é importante, né? Então, o que o 9 foi sentindo ali na vida? Que ele era o quê? Muito coadjuvante. Que ele não protagonizava nada.
E ele vai encontrando um conforto exatamente nisso. Por isso que ele vai... Qual que é a sombra dele? A preguiça, a indolência. Então, não ser importante vai criando uma postura nele de, às vezes, não se envolver tanto com as coisas. Ele está ali presente. Filho do meio. Exato, filho do meio, né? Ele participa, mas acaba, né, assim, deixando tudo do jeito que está, né? E busca essa pacificação através disso, através de pouco esforço, né? Com certeza, uma pessoa que criou o controle remoto é um ego 9, né? Através de pouco esforço eu mudo o canal, né? Uma criação de ego 9. Possivelmente o ego 9 é o criador da roda também, né? O cara que criou a roldana. Vamos dizer assim, que coisa mais... Newton, extremamente ego 9. Tava fazendo porra nenhuma, viu uma maçã cair, teve uma super ideia, né? Existe uma força da gravidade que puxa tudo para o centro. Por isso que eu não quero me mexer, né? Por isso que eu vou continuar deitado, né? E ele descobriu a força. Tanto que Newton falava assim, as minhas descobertas foram muito mais por paciência do que por qualquer outro talento. Ego 9, assim, capa da revista Ego 9 do Enneagrama, né? Então ele observou que todo mundo estava fazendo um monte de coisa, via a maçã cair, era só a maçã caindo. Como ele não fazia nada, ele viu a maçã cair e viu muita coisa naquilo, né? E essa é a capacidade do ego 9. Então, às vezes, o ego 9 pode achar soluções para muita coisa. Pergunta para um preguiçoso como resolver algumas coisas. Você vai achar soluções maravilhosas, né? Porque ele tem esse poder de esforço, não ser protagonista de nada e as coisas darem certo. Quais são suas asas? 1 e 8. Então, na asa 8, é esse poder de arbítrio, né? É uma pessoa que ele usa a capacidade dele, né, para liderar. Às vezes, ele não é, vamos dizer, se ele estiver ali meio próximo da liderança, ele não é o líder que lidera pelo exemplo, né? Ele dá ideias, né? Ele não é um cara que faz o que eu faço, né? Se fizer o que ele faz, ninguém faz nada, né? Então ele vai, mas ele é aquela pessoa que cria esse ambiente confortável para todo mundo e vai ali criando roldanas, dando ideias, arbitrando sobre algumas coisas e beleza. E no ego 1, na asa 1, ele é a pessoa que idealiza. Ele idealiza um monte de coisa. Ele idealiza esse mundo onde a para de girar, as coisas vão parando, todo mundo vai ficando calmo, sereno, né? Também o ego 9 possivelmente foi a primeira pessoa a fumar a maconha. Não tenho dúvida disso, né? O dia que assim ele descobriu a marihuana, fez o primeiro baseado, pronto. O mundo está resolvido. Distribui isso pelo SUS, né? Distribui no SUS e pronto, está resolvido. A gente acabou, não tem guerra, não tem conflito, não tem... Só vai dar fome, né? Então vai ter que ter comida para todo mundo depois, né? Mas já põe do lado para não ter que levantar para buscar. Quando o ego 9 ele é desafiado, ele vai para onde? 6. Ele vai para o 6. Então, sim, ele é uma pessoa que dentro do seu poder de pacificação é extremamente leal. Por isso é o apaziguador. Então, ele é uma pessoa que realmente ele tem disposição de apaziguar conflitos. E quando ele está à vontade, ele se sente pacificado, ele sente suas necessidades de conforto atendidas, ele recua então para o 3. E adquirindo capacidades realizadoras. Então, ele para trabalhar aí com Zoom, ele precisa realmente de uma cadeira super ergonômica, tudo muito confortável, as coisas precisam ser fofinhas, né? Ele não gosta de nada incomodando ele, né? Então, por isso, às vezes, ele não vai estar tão arrumado,
Porque o ego 9 ele busca o conforto e aí ele pode ser realizador. Ok? O que vocês, né, pensam, depois de eu ter falado tudo isso, sobre utilizar essa ferramenta para o sucesso profissional? Eu acho que se você souber como falar e o que falar, não é, às vezes não é o que, é o como, né? Porque a mensagem ela acaba às vezes sendo a mesma, mas como você vai passar aquela mensagem? Com certeza a pessoa consegue absorver de uma forma melhor. Eu acho que o grande desafio aqui é você afinar isso, né? Ter a sensibilidade disso. Mas certamente, acho que a conversão seria muito melhor. Posso tirar uma dúvida? Por Tem favor. como uma pessoa ela ter vários egos, assim, você consegue identificar, mas tem como, assim, muitas vezes eu penso que, às vezes, tem como uma pessoa ter vários egos dentro, eu não sei se essa é a pergunta certa, mas ser vários em um só, ou ter vários traços. Assim, ó, o que acontece? Quando eu me apoio numa asa ou pelo movimento de uma seta, eu posso adquirir comportamentos da seta e das asas, das minhas setas ou das minhas asas. Então, o que eu quero que vocês entendam? O ser humano ele vai se movimentando dentro do enneagrama em aspectos comportamentais para atender Isso que parece que é várias a sua coisas. dor original. A dor é uma só. Entendeu? O enneagrama é um só. Investigador, Mas realizador, os dois traços, eu vou buscando um jeito de chegar naquilo. Apesar de novo, vou perguntar o signo e qual é o enneagrama. Então você vai vendo no comportamento, você vai rastreando por que ele está tendo um comportamento 3 ou um 6 ou um 7, mas o que ele está buscando de fato? Então o ego é um só, o enneagrama é um só. Ele pode estar se comportando de acordo com outros egos como uma estratégia, como um jeito, achando um jeito de atender a sua dor original. Entende? É como você ter uma casa. Você pode viajar, fazer um monte de coisa, para sempre voltar para sua casa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Fala aí, Hugão, fala aí um tipo enneagramático. Fala algum número do enneagrama. O realizador. O 2. Ó, do Bidabai, o 2. Tá bom, o 2. Então vamos lá. O 2. Vamos imaginar que o 2, ele começou a sacar que toda vez que ele avança no 8, ele começa a criar uma série de problemas, inclusive porque ele começa a não conseguir falar não para um monte de gente. E começa a ficar cheio de responsabilidades que ele não dá conta, e logo ele começa a receber críticas e pessoas chateadas com ele porque ele não conseguiu assumir aquela liderança que ele prometeu perante as responsabilidades que ele assumiu do outro. Ele está em busca do quê? Do afeto. O que ele vai fazer? Ele está lá no 8. O que desafia o 8? Quando o 8 é desafiado, ele vai para onde? O 8 ele vai para o 5. Então o que ele faz? Vai investigar. Ele está lá no... Ele vai achar um jeito, ele vai estudar mecanismos, ele vai achar formas do quê? De ter conhecimento ou para resolver ou para mudar o humor daquela pessoa que está ali na frente dele, chateada com ele. Ele vai usar uma estratégia, um conhecimento para resolver isso. Eu fiz muito isso. E aí o que ele vai fazer? Ele pode mostrar o quê? Qual que é uma... Ele está lá no 5. Qual que é uma asa do 5? O 4.
e o 6. 4 e 6. E aí ele pode se mostrar extremamente triste, melancólico, como o 4, porque deixou o outro triste. Então ele vai se mostrar muito triste, calado, quieto, mudo, Emburrado. né? Emburrado, de bico, né? Menos isso. Tipo, você não valoriza tudo que eu faço para você. Eu te amo incondicionalmente, eu estou me sacrificando por você e você está aqui me criticando. Então ele mostra a lealdade através da sua melancolia, porque o conhecimento dele de resolver as coisas para os outros não foi o suficiente, mas no fundo ele está lá mantendo a liderança pelo outro. Aí vamos imaginar que tudo isso deu certo e a pessoa dá um abraço nele e fala: me perdoe, você é uma pessoa maravilhosa. Graças a você, nossa, eu estou assim, meu coração pulsa. Sístole e diástole aqui é um fogos de Copacabana, né? Estou feliz porque você existe na minha vida. Aí ele, o que é que ele faz? Volta tudo lá pro 2 de novo. Começa tudo de novo. De novo. Conseguir a mensagem. Aí ele fica à vontade. Aí o que é que ele faz? Ele recua pro 4. De novo, só que ele estava no 4 de bico, na melancolia. Aí ele volta pro 4 como? Aí um 4 onde ele está empoderado do seu mundo interior. E aí ele volta a se empolgar com a sua asa 3, seja porque você é 2 e você tem a asa 3, como você recuou, você também tem uma asa 3. Aí você se envaidece e se sente com vontade de realizar um monte de coisa. Muito sentido. Entenderam a roda? Total. Né? Porque você consegue descrever, por exemplo, quando eu estou bem, eu quero ficar sozinho, ouvir uma música, quero ficar sozinho, de repente jogando videogame, ou andando sozinho. Eu quero ficar assim o tempo todo. Mas lembra como eu já falei para você lidar com a esposa, né? Então assim, antecipa, vai lá para ela ficar satisfeita e você volta para sua toca do leão, né? Então é isso, a gente peregrina no Enneagrama para atender a mensagem de dor original, a mensagem que faltou na nossa vida. Nós seremos um... Deixa eu perguntar uma coisa, se a linha de construção ela tá certa aqui. Na verdade, assim, não tá nem no como a gente falar com as pessoas, mas acho que tá um passo para trás, em como se importar com o que é importante para as pessoas, porque aí a gente tem uma melhora em qualquer tipo de relação humana. É no rapport. Onde é uma relação humana onde eu não tô ferindo o ego, especificamente o ego até do Enneagrama, onde eu não fico ferindo o ego do outro o tempo todo, também consigo desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver. Pô, é uma relação de marido e mulher, eu tenho que me respeitar e respeitá-lo, é o cliente, pô, eu preciso vender e me interessar. É uma linha muito tênue, mas a linha de raciocínio, ela é essa? É isso. É assim, o sucesso da comunicação é uma grande mandala de integração de tudo isso. Por quê? O resultado produtivo não necessariamente é as pessoas ficarem à vontade sempre, porque elas vão sempre recuar na seta. E às vezes o recuo da seta não é produtivo. O grande processo alquímico é essa gourmetização da comunicação. É a capacidade que eu tenho de usar os temperos dos estímulos, dos recuos, das asas, para movimentar o outro em direção ao meu objetivo. Primeira coisa, eu tenho que examinar qual é o meu objetivo. Meu objetivo é nobre. Meu objetivo é ético. Meu objetivo é algo que
tá coerente com o meu caráter, com as minhas virtudes, né? Então, sim, eu vou utilizar isso. Agora, se eu pego, qual que é o problema? Pela minha sombra, eu uso toda essa habilidade, né? Vai ser um mundo de lobo na pele do cordeiro. Sim. Então, isso é muito importante. Vira um jogo de manipulação, né? Um jogo de manipulação e de automanipulação. Porque eu acho que eu estou fazendo bem. Mas, no fundo, eu estou sempre... muitas vezes eu estou sendo uma pessoa extremamente ativa no mundo das sombras do Enneagrama. Sim. Que é a caricatura disso. É o estado bizarro de cada Enneagrama. Ao invés de trilhar o caminho da perfeição, um se torna perfeccionista. Ao invés de ser generoso, eu se torno ajudante. Ao invés de ser realizador, eu me torno vaidoso. Ao invés de ser diferente... O poderoso fica autoritária. Tipo, Exatamente. não é o eneatipo, é o autoritarismo. Que É o diferente autoritarismo. de você ser líder, né? Exatamente. Colocando até na minha posição. Ao invés de ser original, eu me torno antissocial. Sim. Ao invés de ser uma pessoa que sou um sábio, eu me torno um colecionador de informações inúteis. Ao invés de ser leal, mesmo, eu me torno um pessimista. Sim. Ao invés de ser um entusiasta, eu sou uma pessoa que está o tempo todo fazendo um monte de coisa que eu não termino. Né? Uma pessoa que é extremamente impetuosa. É um entusiasta que se torna impetuoso. E isso, ao invés de ser uma pessoa realmente poderosa, se torna autoritária. E ao invés de ser uma pessoa que vai pacificar o mundo, se torna uma pessoa preguiçosa. Então, onde está, e aí eu volto a Newton, né, da força da gravidade, se a gente não se esforçar, o que é mais fácil é ser sombra. Porque elevar a nossa estrutura mental para o alto exige um esforço muito grande. É muito mais fácil deixar a maçã cair do que sustentar ela no alto. Então esse é o nosso desafio. E nós somos tentados o tempo todo a nos conectarmos com a nossa sombra. O tempo todo. E nós somos tentados o tempo todo a fingir para o mundo que não é aquilo. Entende? Quando, na verdade, todo eneatipo, todo ser humano, tem uma capacidade inimaginável de realizar o que quiser. Cada um com o seu jeito, mas todos têm. Né? E a gente meio que fica tolhindo o nosso próprio potencial por conta dos artifícios que a gente cria para suprir para viver na sombra e maquiar a sombra. É meio que isso, né, Wagner? Exatamente. Né? O gasto de energia por isso que qualquer princípio de evolução e desenvolvimento humano tem que se pautar em primeiro lugar, pela capacidade de acolher a sombra. Eu só acolho aquilo que eu reconheço. Eu acolho aquilo que eu tenho compaixão, que eu tenho empatia. Então, quando eu reconheço a minha sombra, é sinal que eu conheço, porque eu só reconheço também algo que eu conheço. Então, eu preciso me conhecer para reconhecer aquilo em mim, ter compaixão, acolho, e aquilo que eu acolho, num segundo passo do acolhimento, vem o quê? O cuidar. Eu tenho que cuidar daquilo. Perfeito. Eu não adoto uma criança, pronto, está lá dentro de casa, se vira, vai fazer seu almoço, vai trabalhar. Não, primeiro eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou orientar. Então, o acolhimento da própria sombra é o passo fundamental para o nosso desenvolvimento. E acolher a sombra é que nada...
assim, a base da nossa sombra é o quê? É a construção distorcida da mensagem perdida da infância. Percebe como... Ó o molecão aí. Percebe como tudo isso é de uma ferramenta multidisciplinar para a gente? Para todas as relações, para o nosso desenvolvimento humano, para o nosso conhecimento, para a nossa capacidade profissional, para a gente ter mais dinheiro, para a gente saber administrar melhor o dinheiro, para a gente poder auxiliar as pessoas que estão à nossa volta, para a gente aprender a perdoar, compreender. Por que eu falo perdoar? Porque às vezes uma pessoa faz uma coisa com a gente, que dói em nós, mas quando a gente vai lá na história da vida enneagramática dessa pessoa, você vê que não necessariamente aquilo foi por maldade, mas foi muitas vezes por essa mensagem perdida e o quanto aquilo dói no outro, por dor. Traições afetivas. É sempre mais fácil você perdoar quando você entende a dor do outro. A dor original que gerou aquele comportamento distorcido. Né? Existe, não sei se eu vou falar certo, mas alguma incompatibilidade? Por exemplo, um perfil X pode me colocar mais em contato com as minhas sombras do que um perfil Y, coisas assim, sabe? Existe isso? Por exemplo, casamento entre ego 8 e ego 3. Disputa de ego, né? É briga de cachorro grande. Entendeu? Impossível. Um quer mandar, o outro quer ser aplaudido. O que manda não aplaude. O que é brilhante e vaidoso também não obedece. Vira um caos. Sim, sim. Agora, quando esse casal, ego 8 e ego 3, eles têm o mesmo propósito juntos, nossa, aí você vai ver aquele livro Casal Inteligente Enriquece Junto. Aí é uma coisa absurda. Aí é absurda. Aqui Bonnie em e casa, Clyde, né? 6, ô Wagner. Aí, na sua casa é como? Eu acho que é o 4 com 6. É o 4 com Aqui 6, também. né? O 4 com 6, por exemplo. Um é o individualista, que é solidão, o outro que é presença. É o 6, né? Então fica aqui. Não, mas fica aí, eu fico lá. Eu tô lá. Eu não fugi, eu só tô lá. Entendeu? Não, mas fica aqui. Pronto. E assim vai anos. Um quer ficar lá, o outro quer ficar junto, né? Então um curte uma certa melancolia, gosta de sair na madrugada da cama, o outro precisa sentir a presença, né, do lado. Então é um desafio, né? Tudo é desafio, mas dependendo de como esses enneagramas estão se chocando, né, pode gerar aí uma pororoca, né? Pode gerar uma onda muito forte. Do momento de maturidade de cada um ou não? Isso é uma dúvida. Sim. Porque o eneatipo ele pode estar, sei lá, acho que, se eu não me engano, são 3 níveis, né? Evoluído e tal. Depende também do momento ou não? Assim, a grande maioria da humanidade está ali na parte mediana. Todos nós. No meio do caminho. Entendeu? Nós estamos tudo ali no meio da farofa. Entende? Tem poucas pessoas realmente muito boas, elevadas, evoluídas, e poucas pessoas muito ruins. Nós estamos ali no meio dos trancos e barrancos, dando canelada um no outro, ora subindo, ora descendo, né? A grande maioria da humanidade está na média, né?
E é isso. Isso muda ao longo da nossa vida, né? Tem horas que você tá muito bem e tem horas que você acaba, tipo, caindo demais. Por isso que eu falo, tudo isso depende muito do humor, né? E como a gente falou que o humor não é um estado de espírito, né? No nosso encontro anterior, é muito mais uma visão de mundo. E aí eu volto de novo em Maslow, na pirâmide de Maslow. Às vezes, o humor é fome, né? Não estar nutrido direito, é não ter dormido bem, Sim. é não comer direito. Às vezes, mau humor é porque não bebeu água tanto que precisava, o cérebro precisa de muita água para se hidratar, né? Às vezes é o quê? É um colchão ruim, é um travesseiro que o seu pescoço fica torto. Às vezes tem coisas tão básicas para arrumar a vida da gente e a gente está pensando lá no monte do Himalaia e no monge do Tibete. Não, às vezes tem coisas muito simples para resolver a nossa vida, né? Comportamentos que vão mudar completamente. Para quê? Para que a nossa força, a nossa disposição para lidar com essa curva de ascensão do Enneagrama seja uma coisa mais democrática para mim, seja mais escolha mesmo. Eu posso escolher mais sobre isso, né? Então, olha para a vida de vocês e veja as coisas mais básicas da vida de vocês, o que está faltando, o que pode melhorar, né? E a sua disposição de lidar com essa dor. Assim, não tem ninguém que você vai se relacionar que não vai trazer uma dor original. Não tem ninguém que você vai se relacionar que vai conseguir o tempo todo reconhecer a sua dor original e atender a ela. Não tem como. A base de qualquer desenvolvimento de relacionamento exige humildade. E humildade é disposição de desenvolver, de que as coisas não estão paradas, né? A gente costuma ter um julgamento que eu acho terrível, que é assim, uma pessoa, a gente constrói mitos, aí um dia o mito erra, então tudo aquilo que foi feito e que foi bom é depreciado na hora. Um relacionamento é isso, uma pessoa erra com você, tudo que foi feito de bom não serve mais. Isso é uma ditadura, isso é cruel demais, isso é medieval. Então a gente dá o direito aos outros de terem essa mobilidade de comportamento, de humor. É uma coisa que a gente precisa ter, isso é maturidade, né? Isso é maturidade. Então vamos abrir os olhos em relação a isso, vamos nos despertar em relação a isso, vamos crescer em relação a isso. Nós estamos num momento de mudança na prudência gigantesca. Esse ano de 2020 é um ano na história das maiores bizarrices do mundo, né? Um ano louco pra cacete, né? E nós estamos num momento de transição de contrato, transição, tomada de decisão, fico na prudência, não fico, processo a prudência, não processo, faço meu pé de meia agora, meto no pau, não, vou ter que fazer, vou ler o contrato, o que o advogado fala, o que o outro fala, muita polêmica, sabe? Respira, volta para dentro, toma cuidado com as influências externas. E é isso. Quem quer ficar, quer justificar para todo mundo e convencer todo mundo que tem que ficar. Quem quer sair, quer justificar. Por quê? Porque a gente é tribal, a gente quer dançar em volta da fogueira com pintura de guerra, todo mundo junto. Então, se eu faço uma coisa, eu quero pessoas que aprovam isso e que vão junto para eu ter certeza que eu estou fazendo certo. Então, calma com os comentários dos outros. Porque às vezes ele está precisando muito mais da sua aprovação do que, de fato, ele está certo daquilo que ele está fazendo. Ou não está fazendo. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua competência, cada um tem o seu momento. E isso é muito particular, é muito íntimo. Concordo. E a gente aceitar as decisões dos outros, porque isso envolve o momento do outro. Assim,
eu procuro tomar um cuidado gigantesco com essa palavra. A pessoa me decepcionou. Porque é uma arrogância tão grande eu falar isso, né? Porque é um direito que eu tirei do outro dele ser falível, dele ser ele mesmo, dele não fazer aquilo que eu, né, criei de expectativa para que ele cumprisse na minha biografia. Algo muito individualista, né? Eu prefiro falar, eu É o me direito de enganei. escolha do outro, né? E agride a sua escolha. A sua escolha não tem a ver com a escolha do outro. Eu posso até falar, é mais coerente eu falar, eu estou frustrado com a expectativa que eu criei em cima daquela pessoa. E eu não estou falando que a pessoa está errada. Eu estou falando de um sentimento meu. Perfeito. Eu criei uma expectativa e me frustrei. E tudo bem, porque essa é a minha limitação. Eu projeto minha vida desenhando a vida dos outros. E a gente tem que fazer isso mesmo, não tem como fugir disso. Mas a gente erra. Eu erro também nesse lance da expectativa. Né? Então é o momento da gente ter essa... Eu estou procurando trazer para vocês essa reflexão, esse amadurecimento. Porque é um momento que nós estamos sendo exigidos para evolução. Não dá. Não dá. Não tem como a gente continuar agindo da mesma forma que antes e as coisas vão dar certo como antes. Não vão. A gente precisa mexer o doce, senão vai encaroçar. Maravilha. Combinado? Alguém quer fazer alguma pergunta? O conteúdo que eu tinha que transmitir hoje é esse. Se alguém quiser perguntar ou falar, fique à vontade. Mas uma pergunta também que não tem competente, né? Mas quando você me fala, por exemplo, do ajudante, e eu não sei se isso tem algum tipo de ligação, porque você falou que os perfis eles são criados de alguma coisa que faltou da gente da infância, alguma coisa que foi privado da gente, aquelas coisas todas. Mas, por exemplo, eu sou canceriana e isso liga muito com a questão do ajudante também. Não tem nada a ver ou tem também essas personalidades do Enneagrama tem alguma coisa a ver também ou nada a ver? O que eu vou falar assim? Um canceriano, ele pode ser 8, 9, 1, 3, ele... Entendeu? Mas aquelas características... Então, por exemplo, você canceriana, ego 2. Né? Hugo, você é qual signo? Sagitário. Sagitário. Então, o que vai ser diferente? Né? Você canceriana, ego 2, possivelmente você vai se emocionar na inauguração do supermercado. Né? Na posse do síndico vai te tocar profundamente. Né? Por quê? Porque você tem uma sensibilidade, né, de se emocionar com as coisas. Né? O Sagitário já ele não vai ter isso. Ele vai querer o quê? Arrumar a gôndola junto com a turma. Né? Ele vai lá, ele é um visitante, mas ele vai carregar a caixa. Enquanto você vai estar chorando, né, com a musiquinha do comercial e a leite condensado te toca, entendeu? Toca, mexe com você e te faz sensível. Então, o signo, ele vai gerar um comportamento para lidar com o impulso enneagramático. Um comportamento e uma reação. Entendeu? Porque eu sou 8 e touro. Imagina o meu ciúme que se transforma se eu não tiver em sã consciência. Que já foi no passado, quando eu era mais nova, eu era extremamente ciumenta e possessiva. Eu era terrível com ciúme. Não, assim, você precisa de medicação mesmo. Isso daí não tem jeito. Aí é uma bomba. Né? Aí, né, você precisa de um isolamento, quarto estopado, né? De alguma coisa, porque não tô brincando, mas confunde mesmo. É isso. Eu já parado para pensar. O signo ele não vai definir o seu enneagrama. Tá. O signo ele vai definir a maneira como você lida com aquela dor
seu enneagrama. E principalmente como que você se movimenta nas setas e nas asas. O enneagrama ele é moldado exatamente na infância mesmo. Não é uma coisa, por exemplo, que nem um signo que a gente nasce com aquilo. Não. É uma coisa que É vem moldado isso, até mais ou menos 8 anos. A pessoa ela pode ter uma vida que está seguindo no modelo de enneagrama, mas uma coisa marcante da adolescência, um trauma da adolescência, fez com que aquela pessoa se consolidasse. E aí ela emancipa, né? Ali dos 18 para os 21, ela vai se emancipando, se definindo de fato como um enneagrama. Entendi. Entende? Se uma dor mais poderosa que a dor que faltou na infância, na primeira infância, uma dor mais forte ainda apareceu na adolescência, aquela dor toma protagonismo sobre a dor original. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que estava ali na infância e a mensagem perdida era essa: você não é bom, era um ego 1, né? Pessoa que foi vivendo. Aí, de repente, chega lá, tem na adolescência, tem um pai assassinado. Entende? E a pessoa o pai era rimo de família, tudo bem, não tinha prudência, aquela coisa toda. Aí começa o quê? Começa um período de escassez na família. Então, essa pessoa pode ter uma tendência a ir para um ego 6 ou ir para 5, né? Entendi. Ego 4, assim, vamos lá, era uma família muito católica, uma família muito religiosa, e que de repente começa a questionar: porra, eu fiz tudo, eu paguei o dízimo, e de repente a vida vem e me tira isso, né? Aí essa pessoa também pode virar um ego 8, porque ela perde a confiança, se sentiu traída pelo mundo, entende? Então, assim, a pessoa vai adquirindo, mas aí até os 18, tá? Quem mais? Wagner, Oi. estou muito curiosa. Você já falou que a sua mentoria é uma colcha de retalhos e a gente vai anotando aqui, desenvolvendo cada mentoria uma atividade. Mas eu estou muito curiosa para saber o objetivo da leitura do livro. Porque o livro difícil no sentido de a gente quase que vivencia o que está acontecendo ali naquele momento. Ótimo. O tema do nosso próximo encontro vai ser o livro, tá? E o que é importante do livro? Basicamente, o objetivo é a construção de propósito. Entende? Como atravessar as intempéries da vida, sustentando o nosso propósito original. Como colocar à prova o nosso propósito, mesmo diante das agruras e das impermanências das coisas durante a vida. Então, essa capacidade de ter resiliência, de ter propósito, de ter disposição, superação, né? Capacidade de reflexão, de autoconhecimento. Né? Então, a ferramenta do Enneagrama, uma pessoa com bom conhecimento de Enneagrama, uma pessoa que tem consciência do seu propósito e uma pessoa que tem a disposição com o conhecimento do Enneagrama e sabendo do seu propósito, atravessar o que tiver que atravessar, essa é uma pessoa implacável. E que momento oportuno para fazer isso, não? Mudança de contrato, reflexões profundas sobre pandemia e interessante. Respondido. Respondido. Ok? Cara, hein? Via calhar, hein? Exato. É? Foi desenhado exatamente por isso, né? Eu elaborei esse momento, assim, sempre que eu vou dar um treinamento, eu procuro entender exatamente o cenário. Nenhum treinamento que eu dou é igual ao outro.
Hoje, por exemplo, eu vou dar um treinamento aí em São Paulo para um time. Não vai ser o treinamento que eu dou para vocês, é um treinamento de 4 horas só, isolado. Eu entendi a dor do time, eu estou entendendo o momento daquele time e é um treinamento para aquele cenário. Então a gente precisa, que é isso que eu falo também, de não ficar seguindo o speech, não ficar artificial no processo. É você se colocar mesmo como instrumento da realidade. Esse princípio de atenção plena, de estar presente, de ser real, de ser genuíno no que você está fazendo. Então, e isso também nos liberta de um TA chato. Eu simplesmente vou ligar para algumas pessoas. E vou bater papo com elas e em algum momento eu vou falar de prudência. Só isso. Vou ouvir uma voz que eu nunca ouvi na vida, vou, sei lá, vou deixar desenvolver a conversa, não preciso. Eu sei qual que é meu propósito e vou passar pelo que eu tiver que passar para chegar no meu propósito. Falou, gente? Falou. Beijos. Até sexta-feira que vem. Até. Obrigada. Obrigada, Wagner. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Tchau.